Oi, tudo bem? Vamos conversar hoje um pouquinho sobre ansiedade e preocupação e o quanto elas nos sufocam, né? Se você entrou nesse vídeo, provavelmente esse é o seu problema, né? Assim como estava sendo o meu. Na semana passada, eu me encontrei num estágio assim de extrema preocupação. Eu estava super ansiosa, eu estou aguardando por uma prova e eu já estou estudando. Mas eu não sei o que aconteceu. Na semana passada eu fiquei extremamente ansiosa, extremamente preocupada, assim, né? E a questão da ansiedade é que normalmente você fica muito preocupado com o futuro, mas sem conseguir reagir no presente, né? Eu olhava para os estudos, eu começava assim a ler, eu começava a fazer as questões, mas eu ficava. É como se eu fizesse, não conseguisse o resultado. Era isso que estava acontecendo, né? E aí, chegou no sábado, eu tinha um culto de mulheres na igreja e eu fiquei até preocupada, pensando se eu ia, se eu não ia, porque tinha muita coisa para poder passar. Só que eu não gosto de deixar as coisas do Senhor para depois. Eu leio a minha Bíblia todos os dias, eu faço devocional todos os dias, eu busco o Senhor todos os dias. Mas, né, eu fiquei pensando, tipo assim, é um culto dia de sábado, é um culto oficial, não sei se eu vou, se eu não vou. Mas eu acabei indo, e quando eu cheguei lá, a preletora pregou em Juízes 6, né? Ela pregou sobre o chamado de Gideão. E, assim, embora, como eu acabei de dizer, eu estude a Bíblia, eu tive tempo para meditar sobre a palavra do Senhor, eu converse com o Senhor todos os dias, eu estava tão atordoada que eu já não estava conseguindo absorver aquilo. Né? Não era só relacionado às matérias da minha prova, eu também não estava conseguindo absorver a palavra do Senhor. Eu estava lendo, eu estava meditando, eu estava orando, mas é como se tivesse uma névoa, eu estava extremamente dispersa, essa é a verdade, né? E quando ela começou a pregar, né, ela começou a falar a partir do versículo 11 sobre como o Senhor chama Gideão, né? O Senhor fala com ele, o Senhor é contigo, varão forte e valoroso, né? O Senhor chama ele, fala com ele assim, vai na tua força, né? E isso, na hora o Senhor começou a trabalhar em mim, ministrar em mim, que é o que o Senhor quer de nós, nos posicionemos, né? Que nós possamos ir na nossa força. Isso não quer dizer negligenciar o estudo, negligenciar o trabalho, isso não quer dizer você parar de fazer a sua parte. Quer dizer o quê? Você ir com o que você tem, com o que você pode, com o que você consegue. E o Senhor é contigo para poder fazer aquilo que está além, né? Aquilo que está além do que você pode, aquilo que está além do que a força do seu braço consegue. E é aí que entram os milagres, né? Porque nós fazemos até onde é humanamente possível. Daí para lá é com Deus. Só que nesse processo nós precisamos o quê? Aprender a descansar, aprender a obedecer ao Senhor, a seguir os preceitos do Senhor, mas a descansar, descansar nele, né? Ter fé no Senhor. Quando foi no domingo, o pastor pregou em cima da mesma passagem, né? Embora assim não fosse tema de campanha nem nada, você pode achar que foi coincidência, eu acredito que foi o Senhor, né? Ele pregou em cima da mesma passagem, falando mais uma vez sobre posicionamento, né? Sobre nós confiarmos e obedecermos ao Senhor, porque você vai ver que o Senhor dá várias instruções para Gideão, né? Manda ele cortar e retirar o altar de Baal e construir um altar para o Senhor, né? Depois vai instruindo ele sobre quem levar para a guerra e como, e ele vai obedecendo, né? E aí que tá, como diz minha mãe, o pulo do gato. É aí que tá, porque nós temos que ir obedecendo as instruções que o Senhor nos dá. E por mais que você se ache, assim como Gideão, assim como eu também estava extremamente desesperada, você acha que você não consegue, que você não tem força, que você é pequeno, menor da sua tribo, o Senhor é capaz, o Senhor é forte, é poderoso, né? Acho muito legal quando o Senhor fala com Moisés, né? A casa está o meu braço encurtado, né? Tipo assim, a casa eu perdi o poder, tem coisa grande ou pequena demais para mim fazer, e não tem. Essa é a parte assim incrível. Não tem nada que seja grande demais ou que seja pequeno demais para o Senhor. Nós devemos levar todas as nossas petições ao Senhor, mesmo que aquilo pareça para as outras pessoas pequeno. O Senhor sabe o que aquilo está causando em você. E quando nós levamos as nossas petições a Deus, quando nós nos colocamos, né, debaixo da vontade do Senhor, nós também nos colocamos na posição de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas eu quero abrir um parêntese aqui,
para que muitas pessoas às vezes confundem isso, né? Acham que a boa, agradável, perfeita vontade de Deus é a sua, né? Às vezes a gente pensa tipo assim, eu penso que é bom para mim passar na prova. Eu penso. Mas o Senhor sabe o que é o melhor para nós. O Senhor sabe o que é o melhor para acontecer, como aquilo vai contribuir para o bem maior, como aquilo vai contribuir para o objetivo que é a sua salvação, né? E assim, algo que às vezes, né, a gente esquece, mas nós precisamos ser relembrados. Você já sabe, você precisa ser relembrado de que viver a vontade do Senhor é se colocar ali naquele lugar de obediência, sabendo que você vai fazer o seu melhor. Você vai dar o seu melhor, viu? Porque Gideão fez a parte dele. Nós vamos dar o nosso melhor. Mas quem vai agir, quem vai fazer aquilo dar certo, ou quem vai impedir aquilo, é o Senhor. E depois quando a gente tem um resultado, vem uma parte assim que pode ser uma parte ainda mais difícil, que é você aceitar o resultado. Porque nem sempre o resultado vai ser aquilo que você está buscando, nem sempre vai ser aquilo que você quer, né? Nem sempre vai ser assim tão divertido, agradável, emocionante, nem sempre vai ser bom nos seus olhos. Mas creia que se colocar debaixo ali da vontade do Senhor é o melhor, que esperar no Senhor, aprender a descansar, aprender a dormir, né, no barco, assim como Jesus em meio à tempestade, sabe, aprender a dormir na prisão, que nem Pedro, é o melhor, porque tem coisa que você não tem o controle, e você não tem que ficar desesperado, não tem que ficar assim descabelando, não tem que ficar extremamente ansioso, né, até porque se nas coisas pequenas, né, tipo, essas coisas da vida a gente não consegue ter o controle, nós devemos pegar todas elas e entregar ao Senhor, né? Pegar todas as nossas ansiedades e colocar diante do Senhor, porque Ele nos traz a paz que excede o entendimento. Ele nos traz a paz que é como a sua paz, que é diferente da paz que o mundo dá, né? O Senhor nos leva a esse lugar, mas você tem que se colocar nesse lugar também de contentamento, esse lugar de espera, esse lugar de calmaria. Não quer dizer que as coisas vão se resolver, que vai ficar tudo assim, bom, tudo pleno, né? Tá pegando fogo, você vai estar lá tomando chá. Não é isso. Quer dizer que você confia em quem te chamou. Quer dizer que você confia naquele que te convocou para a guerra, né? Assim como o Senhor convocou a Gideão, que não tinha preparação nenhuma para isso, que era o menor da tribo, né? Como ele mesmo diz, num ambiente completamente desfavorável, né? Mas o Senhor te capacita e Ele já tem te capacitado, sabe? Para as lutas que você ainda nem sabe que vai enfrentar. Você só precisa realmente confiar, esperar e descansar. Eu vou ser bem sincera, viu? Foi assim, jogar água no fogo. O Senhor trouxe bastante paz para o meu coração, me lembrando que eu preciso fazer a minha parte, claro, e na minha força, da minha parte. Mas do que eu não conseguir, do que tiver além de mim, o que tiver além das minhas capacidades, aí é com Ele, né? Eu só preciso descansar, descansar no Senhor. E a minha oração hoje para você é que você seja levado pelo Espírito Santo para esse lugar de descanso, esse lugar de paz, esse lugar onde você consegue esperar no Senhor, onde você consegue ter fé, crer que o Senhor vai fazer o melhor para você, tá? O melhor dele para você. Essa é a minha oração para você hoje e eu desejo uma ótima semana. No nome de Jesus, amém.